No capítulo passado, vimos que Ceifador Real e Deus Inseto ameaçavam enquanto avançavam em direção a Tareu e Garou. Por sua vez, Garou se posiciona em frente a Tareu para protegê-lo. Agora começamos esse capítulo vendo que Garou continua a manter a sua postura defensiva. Porém, agora, ele firma seu punho. Vemos também que Deus Inseto e Ceifador Real se aproximam cada vez mais. Então Ceifador diz a Garou que após a saída dele da Associação de Monstros, Gyoro os ordenaram que ficasse de olho nele, no intuito de saber se ele realmente seria aliado ou não. Enquanto tira seus curativos, Garou observa que eles se aproximam cada vez mais. Ceifador Real questiona Garou. Caçador de heróis, né? Você é apenas uma pessoa comum, alguém normal que se acha um monstro. Ou seria um monstro de verdade? Então é mostrado que Garou pensa que Ceifador está sendo arrogante. E Ceifador diz que está desapontado com tamanha misericórdia de Garou o porquê ele não matou logo essa criança. Tareu entra em choque. E Garou quer saber do que eles estão falando. Então, Deus Inseto explica que os monstros abandonaram suas identidades humanas. Por isso Garou precisará matar a criança, pois eles viram que ele a protegia. E isso é inaceitável. E se fizer, além de abandonar a sua humanidade, ele ganhará a confiança deles, podendo então fazer parte da Associação de Monstros. Ceifador diz que o objetivo dos monstros é dominar a raça humana, e não precisam de ninguém que não seja como eles. E o primeiro passo será dado eliminando a criança, pedindo então que Garou se posicione logo. Dizem também que ele não é isso tudo, pois viram que ele foi derrotado por um herói que nem expressão tinha. Se voltando para Tareu, Garou diz que já tinha dito antes e manda ele ir para casa. Chorando e se tremendo todo, Tareu diz que não consegue se mover. E Garou com raiva diz, se não consegue se levantar sozinho, não espere que os outros venham te ajudar. Grita para Tareu que ninguém vai salvá-lo. E com raiva tira o catálogo de heróis das mãos de Tareu e o joga longe. E diz que é nessas situações que ele precisa ser forte e aprender a se proteger. Tareu então lembra que Garou já tinha dito isso antes. Garou grita para Tareu levantar. Tareu então dá um salto e se põe de pé. Revoltado, Ceifador ataca Tareu na intenção de matá-lo logo. E Garou mais uma vez mostra suas técnicas, dando um tapa por cima na ponta da espada de Ceifador e outro por baixo, mais ao meio, e dessa forma lançando o Ceifador para o alto, e chutando sua barriga de tal forma que o lança para longe. Antes de cair, Ceifador crava suas espadas no chão, rodopiando com vários saltos mortais e retorcendo seus braços, porém caindo de pé. Enquanto Ceifador regenera seus braços, Garou manda Tareu fugir. Então Ceifador diz que Garou escolheu ser inimigo dos monstros. Então Deus Inseto diz que o tão falado caçador de heróis é incapaz de matar um único humano, dizendo saber que ele não passava de uma escória da humanidade. Enquanto Garou usa o punho da água corrente para se defender, ele diz que são essas atitudes que o deixam com raiva. E com isso, Ceifador Real e Deus Inseto o atacam. Agradecendo a todos que chegaram até aqui nesse vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal, pois somos novos aqui no YouTube e precisamos das suas inscrições para que nossos vídeos cheguem a mais pessoas dentro dessa plataforma. Gostamos de produzir conteúdos para todos vocês, e com cada inscrito no canal, saberemos que estamos indo no caminho certo. E com isso, sendo motivados cada vez mais a produzir conteúdos de qualidade a todos vocês. Inscreva-se e deixem seu like. Com licença. É com essa formalidade que mudamos de cenário. Embora sejam monstros, existe educação e hierarquia entre eles. Então vemos Fênix Man entrar na sala em que Gyoro medita. Gyoro logo diz que não gosta de ser interrompido enquanto está meditando, porém mesmo assim ele se dispõe a atendê-lo. Então Fênix Man pergunta o porquê de enviar Ceifador Real e Deus Inseto para vigiar Garou, dizendo não ter a necessidade de enviar 2 combatentes se realmente a intenção fosse apenas ficar de olho nele. Então Gyoro diz que isso talvez seja de grande ajuda, e quem sabe eles acabem gostando de Garou e o ensine o passo a passo de como matar um herói. Fênix diz para Gyoro falar sério, pois ambos sabem muito bem que eles não são do tipo de quem seguem ordens, e que são capazes de matarem Garou por puro capricho, especialmente Ceifador Real, que é um psicopata e que mata por puro prazer. Diz que até os monstros da associação não gostam de quando ele está por perto. Então Gyoro diz que o encontro de Ceifador Real com Garou estimulará o crescimento de Garou, afirmando que Garou é muito indeciso e que isso também servirá como um teste, pois Garou precisa ser muito mais do que já é.
ele ainda precisa ser devastado tanto fisicamente quanto mentalmente. Embora ele não saiba precisar as mudanças que seria vistas em Garou após a experiência com esses monstros, confessa que mal pode esperar pelo resultado. E Fênix pergunta o que Gyoro realmente deseja com Garou. Gyoro questiona a pergunta de Fênix, e Fênix diz que é apenas uma curiosidade. Então Gyoro pergunta se Fênix sabe de onde Orochi veio, e Fênix diz acreditar que ele seja uma criatura antiga. No entanto, Gyoro diz que Orochi era como Garou é, e que ele é o último ser criado após muitas falhas e sacrifícios, e por isso é digno do apelido de Rei Monstro, completando então que foi ele quem o criou. Fênix se assusta, mas aparenta não acreditar. Gyoro segue dizendo que se Garou for instruído corretamente, teria boas chances dele se tornar o segundo Orochi. E é um truque que ele diz ser o único que conhece. Diz também que instruiu o Deus Inseto que contivesse o ceifador real para que não mate Garou. Porém, se Garou morrer, significará que ele não é bom o suficiente, e que simplesmente terá que esperar um material melhor. Agora é mostrado outro canto da cidade, onde vemos a sombra de Zumbiman que diz ter investigado os arredores e bloqueado a saída dos fundos. E que além do gorila, ninguém entrou ou saiu do local nas últimas horas, e que essa será a oportunidade perfeita, já que os outros membros estão fora, achando então que o centro de comando seja nos fundos do local. E como pessoas estranhas, com históricos questionáveis, que recentemente mudaram-se para o local, e a frequência de transportes com grandes quantidades de equipamentos e caixas fedorentas, juntando isso com as informações que ele já reuniu, ele acredita que ali seja a organização mais maligna da história, a qual tentou se livrar da humanidade e reconstruir o mundo, aqueles qual têm laços profundos com seu passado. Ele já esteve perto em eventos recentes, mas nunca tão perto quanto agora, tendo a certeza que agora finalmente conseguirá atingir o cérebro que está por trás da autoproclamada Associação de Monstros, de acordo com as previsões da Madame Chihuahua, de que a Terra estará em apuros. Enfim, ele entra no local. Grita que essa operação acaba hoje, caso da evolução. Porém, para sua surpresa, é pedido que ele espere um pouco, pois ainda estão nos preparativos, sendo tratado como um cliente comum. E Zumbi diz: vocês já moveram suas bases inúmeras vezes, e agora estão com esse disfarce de loja de takoyaki. Falando também para não o subestimarem, pois ele conhece tudo a respeito de seus planos, se apresentando como Zumbiman, o herói que não morre, porém eles o conhecem como Experimento 66. Vemos que Gorila se assusta, dizendo que a Casa da Evolução foi destruída há tempos, até que finalmente o Zumbi ouve a voz de Genos, o líder da Casa da Evolução, que diz que por um momento ele se assustou, pois ele nem fazia ideia que o Zumbiman, o famoso herói da classe S, seria um experimento da Casa da Evolução, e o elogia pela impressão que o Zumbiman tem deixado, dizendo também que de todas as suas experiências com mortos-vivos, Zumbi foi o único que deu certo. E com todo o tempo que já havia passado, não imaginaria que ele voltaria para se vingar, e agora descobre que ele é um grande herói. Então Zumbi enfurecido derruba seu copo, e prepara um ataque com seu machado para matar Genos. Despreocupado, Genos não se move, esperando que Zumbi conclua seu ataque, e diz que tudo bem se Zumbi o matá-lo, pois depois que a Casa da Evolução foi destruída, ele havia perdido seu propósito e o desejo de vida eterna. Então Zumbi pergunta o porquê que a Casa da Evolução se foi, já que ele continua vivo, podendo reconstruir quantas vezes desejar, e pede uma resposta por não ter feito. Então Genos o responde, dizendo ter presenciado um poder além da evolução artificial, e com isso suas pesquisas deixaram de ter valor, e que esse foi o pensamento que ele teve no momento, dizendo também, aquele cara quebrou seu próprio limitador. Zumbi pergunta, limitador? E Genos conclui, enquanto é mostrada a luta de Garou contra Ceifador Real e Deus Inseto. Genos explica que todas as criaturas possuem limitador para o seu crescimento. Não importa o quanto ele se esforce, existe um poder esmagador que o torna insuportável e causa sérios problemas ao seu hospedeiro. Em meio à explicação de Genos, vemos que Garou ataca Deus Inseto e se esquiva facilmente dos ataques de Ceifador Real. De acordo com o que a luta avança, Genos continua dizendo que isso os tornam em monstros sem consciências, os enlouquecendo. E na luta de Garou, entre um ataque e outro, ele é atingido por Deus Inseto, sendo lançado para longe. Ceifador e Deus Inseto avançam juntos atacando Garou,
Porém, rapidamente, Garou se recupera e os contra-ataca. No entanto, Genos continua dizendo a Zumbi que, para assegurar o propósito da nossa existência, Deus delimitou o crescimento de todas as criaturas, e o mecanismo que controla esse crescimento é chamado de limitador. Então, vemos Genos que diz: mas aquele cara, ao se forçar além dos seus limites, ele conseguiu quebrar seu próprio limitador. E Zumbi pergunta se o poder demonstrado por alguém que quebrou o próprio limitador foi o suficiente para quebrar a crença e o trabalho da vida de Genos, sem acreditar que exista alguém que tenha conseguido um poder supremo sem sequer ter pago qualquer preço. Então Genos diz que foi pago um preço, falando que em troca de seu poder ele se tornou careca, e com o resultado de sua própria força ele é atormentado por um esmagador senso de vazio, pois essa foi a expressão deles após ter destruído com apenas um soco o ser mais poderoso de toda a história da pesquisa de Genos. Contudo, Zumbi diz a Genos que ele está dodói e deveria procurar um psiquiatra, pois as suas obsessões pelas pesquisas o deixou assim, e que está desapontado, pois seu criador se tornou um ser insignificante, e diz conhecer pessoas que quebraram seus limitadores, humanos que não se tornaram monstros, e hoje eles são conhecidos como heróis. Porém, Genos diz que o que ele falou está em um nível completamente diferente do que Zumbi pensa, e os classificam: transformações de humanos em monstros. É causada por súbitas explosões de emoções negativas, o desejo de se tornar algo ou necessidades não cumpridas, particularmente para aqueles com complexo de inferioridade inclinados a vícios. Existem aqueles com mutações celulares devido ao ambiente, que se transformam em monstro por conta disso. E ainda há aqueles que são como os experimentos de Genos, que se tornaram em monstros através do poder da ciência. Da mesma forma, existem casos de criaturas não humanas que são transformadas em monstros como resultado da poluição e outros fatores. Essas são transformações de vidas diferentes que não quebram o limitador do usuário. Em um senso mais amplo, as criaturas marinhas que atacaram a cidade J e os aliens que surgiram na cidade A são considerados monstros, mas eles nasceram assim, como criaturas com consciências que são nossos inimigos naturais. Assim como eles, os poderosos heróis, que são capazes de enfrentar essas criaturas, também nasceram com potencial para se tornarem assim, e eventualmente obtêm os seus poderes através de trabalho duro ou de talento natural. Alguns deles possuem partes mecânicas, e também aqueles que obtiveram poderes através de experimentos científicos, como o próprio Zumbi-Man. Existem aqueles que nasceram geniais ou com superpoderes, mas aquele cara era diferente. Com um passado normal, vida normal, só uma pessoa normal, sem qualquer talento ou potencial. E graças aos seus esforços, ele foi capaz de abrir uma porta no limite dos limites e expandiu seus horizontes. Completando que a força dele desafia o senso comum, e que se sente um bobo ao perceber o quão ridículas eram suas ambições, avisando ao Zumbi que logo ele conhecerá essa pessoa, pois acredita que ele também seja um herói. Então Genos pergunta se Zumbi quer perguntar mais alguma coisa, e Zumbi pensa, e o pergunta: o porquê de Takoyaki? Genos então responde que em suas pesquisas de regeneração do corpo e clonagem, ele descobriu uma forma de fazer crescer tentáculos do polvo de forma infinita. E assim é encerrada a conversa de Zumbi-Man e Genos. Agora voltamos para a luta de Garou e os dois monstros. Garou acredita que poderá vencê-los facilmente, pois os dois juntos não se comparam ao seu antigo mestre, Silverfang. Deus Inseto não consegue acreditar como pode Garou ser tão resistente. Ceifador compartilha da mesma opinião. E ainda diz, 2 contra 1, e o pior de tudo, que é contra nós. E se convence de que Garou é muito forte, e que não levará mais em considerações as ordens de Gyoro, e que agora deseja matar Garou. Aceitando isso, Deus Inseto diz que agora a brincadeira ficou séria. Cutucando seus dentes, Garou diz que não se importa de continuar a luta, pois ele já entendeu a forma de lutar dos dois monstros. E com um tiro, ele cospe seu dente ao chão, dizendo aos monstros que eles não acertarão mais nenhum golpe nele. Nesse momento, os dois se espantam com o que aparece atrás de Garou. E Garou fica estatualizado ao ouvir a palavra tio mais uma vez. E ao olhar para trás, ele vê que Tareu foi pego pelo monstro água-viva do lodo. Então Deus Inseto pergunta o que ele estava fazendo ali. Então a água-viva do lodo diz ter um problema pessoal com Garou, e que só estava esperando a oportunidade de zoar de vez com ele, e que Garou foi o cara que o atrapalhou enquanto ele enfrentava o Metal Bat.
Garou enfurecido, se vira para a água-viva do lodo, baixando então sua guarda, e diz que o moleque não tem nada a ver com isso. E ele é atingido pelas costas por Ceifador Real, e com o baque do golpe, ele é atingido pela frente por Deus Inseto. Ceifador Real lança uma sequência de golpes em Garou, até que Deus Inseto o interrompe dizendo que foram instruídos a não matá-lo. Ceifador então diz que era para ele ter o parado antes, pois agora Garou já está morto, e que tudo que podem fazer agora é ir embora como bons amigos. E os quatro partem em direção ao covil dos monstros: Deus Inseto, Ceifador Real, Tareu como refém e a Água-Viva do Lodo, terminando assim mais um capítulo de One Punch Man. Para vocês que acompanharam até aqui, não esqueçam, iremos preparar cada capítulo do mangá da primeira até a última página. Mas para isso contamos com todos vocês, curtindo, comentando, compartilhando com seus amigos e o mais importante, se inscrevendo no canal. Desde já agradeço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!